Então, esse momento é nosso, né? Eu sempre digo isso pelo seguinte: a nossa vida é uma correria, a gente vive fazendo um monte de coisa e não para fazer a meditação que nós somos aconselhados a fazer. Esse momento não deixa de ser uma meditação, porque a gente para refletir, né? Nos ensinamentos de Jesus tem sempre uma pessoa na frente que dá uma estudadinha, que é muito bom para quem está aqui, porque a gente vai seguindo, 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 e parece que sai um pouco do caminho reto. Aí, quando a gente para dar uma lida no Evangelho, a gente volta para o caminho reto. Então, a primeira pessoa a ser beneficiada é quem estuda para passar. Não quer dizer que saiba mais, que não tenha problema nenhum, que já pratica isso tudo, né? Porque o que a gente vê muito na doutrina espírita é muito conhecimento e pouca prática, né? Geralmente a gente vai estudando, tem pessoas que sabem muito, mas às vezes não colocam em prática. E é isso que Jesus pede a nós, que a gente coloque em prática o tempo todo aquilo que ele trouxe, né? Que trouxe para nós. E esse momento é só nosso, a gente para, reflete, pensa às vezes em alguém que está precisando de uma boa energia, porque aqui nós não estamos sozinhos, e a espiritualidade, ela acaba pegando esses fluidos e levando para quem precisa ser fortalecido também, né? Tanto encarnado como desencarnado. E como a gente tem esse horário direitinho, esses desencarnados que precisam, que gostam de estar presente estudando, por exemplo, quando eu desencarnar, eu creio que venho nas casas espíritas para ouvir um estudo, né? Até para me fortalecer, porque a gente não sabe qual é a situação que a gente vai ficar. Então, eu tendo essa permissão, com certeza eu vou para alguma casa espírita, inclusive as casas que tocam o nosso coração, como José o Carpinteiro, que a gente já tem muitos amigos aqui, e outras mais, né? A nossa casa lá, o CEOI Jesus Gonçalves. Então, esse capítulo de hoje é sobre preservar-nos da avareza. Tem alguém rico aqui? Rico? Tem ali, eu tenho uma pessoa rica. Quem mais é rico aqui? Rubens. Eu sou rica, não é? Eu enxergo, graças a Deus, preciso de óculos, mas eu enxergo ainda bem. Eu falo, né? Escuto, me movimento. Então, isso tudo é uma riqueza que Deus nos deu, né? Fora as potências que nós trazemos. Às vezes não ouvimos, como muitos irmãos aí que nascem com problema de audição, na fala e tal, não falam, mas tem as mesmas potências e a inteligência que nós trazemos. Às vezes vem bloqueado por alguma situação, né, que a gente sabe, mas todos nós temos potências que são aquelas potências que Deus criou, colocou em cada um de nós, para que a gente desenvolvesse igual sementinha, né? Fosse trabalhando aquelas sementes para que aquilo fosse florescendo. Tanto é que ele diz, né? Deixe brilhar vossa luz, porque nós temos essa luz em nós. Então, eu me considero rica, graças a Deus, sou rica. Eu acho que todos vocês são ricos. E tudo é uma questão de ponto de vista. E o que a doutrina espírita nos faz? Né? No capítulo Ponto de Vista, ele traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, esse capítulo é muito bom, porque ele traz para nós uma observação de vários pontos de vista. Cada um de nós vê o ponto de acordo com a forma que olha, né? Então, ali no ponto de vista, no item 5, ele diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena.
E não é verdade? Depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? Que às vezes antes a gente não tinha prestado atenção, né? E tudo é um ponto de vista. O ponto de vista da doutrina espírita é a vida futura. Então, quando a gente sabe que a vida não começa no berço e termina no túmulo, é uma bênção a gente ter essa certeza. Viu? Essa folhinha que foi lida, né? Esperança, que é a palavra mais, né, mais bonita que é essa esperança. A esperança, ela jamais acaba, porque a gente tem sempre uma esperança no dia seguinte. Pode ter sido um dia terrível hoje, mas amanhã será melhor. Amanhã o sol vai nascer para quem está triste, para quem está feliz, e assim vai nascendo em nós a esperança. Então a esperança, como aqui no texto, né, falou da esperança o tempo todo, nos traz a vontade de continuar, de nunca desistir, porque vai vir um novo dia e a vida futura, como ali no Evangelho segundo o Espiritismo fala, ela tem uma consequência, acreditar na vida futura, entender as leis, que nós estamos imersos em leis, que não é uma questão de só acreditar, mas ter a certeza que daqui a gente vai passar para outra fase da nossa vida que vai continuar, não vai acabar. A gente sabe que o corpo ele não aguenta. Tanto é que a gente não se sente, né? Você se sente com a idade que tem? Não. A gente sente porque começa a doer aqui, ali e tal. Aí a gente sabe, poxa, também faz parte da idade, né? Como eu brinquei com o Rubens, né? É a idade, mais de 60, é assim mesmo, a gente começa a ficar esquecido. Mas o corpo físico, ele vai modificando, vai dando uma dor daqui, uma dor ali, né? Mas nós não nos sentimos com a idade que temos. Por quê? Porque nós somos espíritos e o espírito não envelhece, se ele não quiser envelhecer. Agora, se for aquele espírito, né, bem cansado, hoje eu não quero, não vou fazer nada, não vou a lugar nenhum, vai se entregando. Não tem esperança. Não tem esperança. Exatamente, a esperança é tudo. E quando a gente vê essa ideia que o Evangelho traz de uma vida futura, você vai observando que vai modificando, dando consequências melhores a muitas coisas. Por exemplo, a avareza, né? O que causa essa violência toda que nós estamos vendo? É a pessoa querer ser rico, né? Posses, ter posses, coisas materiais, uma coisa que vai passar, vai acabar. Entende? É bom você poder viver com dignidade, ter o seu trabalho, do seu trabalho tirar o seu alimento, a sua moradia. Claro, Deus nos fez para isso. Tanto é que nós temos a lei do progresso. Todos nós precisamos progredir. E a riqueza faz parte do progresso, a riqueza material. Faz parte, sim. Mas uma coisa é a pessoa ter condições e auxiliar outras pessoas. E a gente tem uma ideia errada de que, como nasceu e morreu logo ali, vamos aproveitar. E eu preciso ser rico, então vou tirar dali, vou tirar daqui, vou passar o outro para trás ali. Por quê? Porque não tem mais nada, né? Não tem uma esperança de um dia, de eu vou morrer, acabou, então vou aproveitar. E por aí, com esse pensamento, não existe essa moralização dos homens. O que falta é essa certeza de uma vida futura e que nós estamos trabalhando para amanhã retornarmos um pouco melhores, né? E tanto é que nós somos bem diferentes uns dos outros, né? Uns têm um ponto de vista diferente do outro, uma forma mais fácil de entender, outros demoram um pouco mais a entender, mas todos nós estamos nessa caminhada e trabalhando na nossa evolução. Então, quando ele diz assim, pelo simples fato de duvidar da vida futura,
O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Mas não é assim? Não existe essa certeza, esse conhecimento. A maior parte, você vê aqui, né? Nós somos aqui uma minoria. Mas tem lugares que estão assim, ó. Por que será? Porque ser espírita ou refletir dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Eu quero chegar. Qual o seu nome? Raíssa. Perguntar a Raíssa: Raíssa, me diz aí, como é que eu faço para ficar rica? Né? O que eu posso fazer para eu ter sucesso? Eu quero que ela diga para mim e eu faça o que ela falou. Pronta. E não faz. Outro dia uma amiga falou assim: por que Deus fez isso? Por que já não deixou a gente, né? Criou todo mundo perfeito. A gente ainda tem que correr atrás da perfeição, né? Questionando Deus. Mas é assim que funciona, né? Se nós tivéssemos nascido perfeitos, não é com mérito, exatamente. A gente precisa fazer um esforço. Para tudo precisa ter esforço. A coisa muito fácil parece que não tem graça, né? Você conseguiu uma coisa, parece que ela não foi importante. Agora, esse esforço, essa questão de duvidar, alguns de nós às vezes duvidam. A nossa fé não é tão forte. Sexta-feira vai fazer uma semana daqui a 2 dias. O filho de um casal amigo da minha filha, eles são evangélicos, né? E o menino estava com 20 anos de idade, com uma garganta muito inflamada. Então ele foi para o hospital e lá deram um remédio que deu um ataque anafilático, né? Ataque anafilático, choque anafilático. E ele desencarnou. 20 anos. Se você ouvir o áudio que os pais mandaram para minha filha, em agradecimento, porque a casa deles, as pessoas evangélicas, elas são muito unidas entre elas, né? Um ajuda o outro, a casa encheu quando souberam. Todos foram lá para dar um apoio, né, em solidariedade àquela dor. Mas se ouvir a fé do casal, falando: o meu Deus está com meu filho. Eu não perdi o meu filho porque eu sei onde ele está. Menina, eu achei aquilo, sabe? A fé que os dois têm, a confiança em Deus. Não, eles não têm essa informação que nós temos, né? De que a vida continua e que nós vamos retornar e um dia vamos nos encontrar. Para eles, é aquela questão de ficar esperando o dia do juízo final, né? Umas coisas assim que eu não entendo bem. Mas ele tem a certeza que ele está com o Pai. Então ali ele disse: nós vamos chorar sim de saudade, mas vamos ter a certeza de que ele está com Deus. Eu sei onde o meu filho está. Eu achei impressionante a fala dos dois, sabe? Agradecendo a todos, que todos se movimentaram para ajudar, para acolher, sabe? Então é isso que nós precisamos. Nós espíritas, às vezes nós não somos muito unidos entre nós, né? Mas nós somos de ajudar qualquer pessoa. Às vezes outros de outras religiões só se fecham entre eles, não são muito de ajudar outras pessoas, mas dentro da religião deles eles são muito unidos. E nós é o contrário, nós precisamos rever isso. Às vezes um amigo está passando uma situação, ninguém liga para saber. Como é que você está, né? Você está sumido? O que houve? Porque a vida é uma correria, mas aquela pessoa está sumida, alguma coisa aconteceu. Né? Sumiu da casa espírita. Quantos companheiros saíram da casa espírita? E ninguém deu um telefonema. Né? Então, essa união falta entre nós espíritas. Essa questão de a pessoa passa por uma situação difícil e ninguém observa. Também é caridade. Isso é caridade, né? Porque essa caridade que a gente prega tanto, né? A gente precisa praticar, observar mais o outro. Por exemplo, nós estamos numa casa espírita, tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? Então, às vezes chega uma pessoa, eu já ouvi uma pessoa dizer que entrou na casa espírita, estava acabada, arrasada.
Ninguém chegou para ela e perguntou se está tudo bem com você. Então, nós estamos preocupados conosco, com os nossos problemas. Então, eu vou para a casa espírita, vou tomar um passe. Mas nós que estamos já nessa caminhada, nesse aprendizado, a gente precisa observar mais ao nosso redor. Ver o outro, né? Às vezes aquela pessoa não está bem, né? Aí você pergunta, tudo bem com você? Às vezes só um sorriso que a gente dá, né? Passa pelo outro. Às vezes uma prece. Às vezes eu estou dirigindo, vejo a pessoa andando assim, cabisbaixa na rua, aí eu começo a pensar, meu Deus, envolva aquela pessoa para que ela descubra uma solução para o problema. Porque todos nós temos. A gente anda cheio de pensamento, né? Que não deveria. Porque assim a gente não conecta com a espiritualidade. Quando a gente está tonto de pensamento. A gente tem que sair confiante. Eu não estou sozinho, eu vou conseguir resolver essa situação e por aí vai, né? A gente precisa ter essa certeza, ter alegria mesmo. Aí eu botei esse nosso personagem, que eu acho que a maioria aqui já conheceu, né? Ele era o quê, tio Patinhas? Avarento. Tio Patinhas era o tipo do rico que ele acumulava, mas ele não ajudava nem os sobrinhos, lembra? Era muito engraçado, eu adorava essa revistinha do tio Patinhas. Luizinho, Guinho e Zezinho, né? E ele tinha aquele lugar que ele guardava muito ouro, né? E ele adorava ficar no meio do ouro. Se mergulhava e tudo no meio do ouro. Então, eu peguei aquela questão 901 do Livro dos Espíritos, que pergunta: figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sob o seu tesouro, que foi tio Patinhas. Tio Patinhas, nós não ouvimos mais falar nele, ele deve ter desencarnado, né? Porque eu não ouvi falar em tio Patinhas mais. Os jovens hoje acho que nem sabem, né? Então, esse que morreu, foi acumulando, tem pessoas que são assim, não compram nada para si, vão juntando, não dão para ninguém. Eu ouvi dizer uma pessoa que desencarnou e depois que ela morava sozinha. E quando foram ver na casa dela, tinha um monte de dinheiro embaixo do colchão, porque antigamente guardava embaixo do colchão. Tudo perdeu o valor. Por quê? No Brasil teve as moedas, né? Mudou de moeda e o cara ainda tinha cruzeiros, cruzados novos, essas coisas lá embaixo do colchão. Quer dizer, juntou para quê? Para jogarem fora, porque não servia, né? Então, aquele que morreu por conta disso, se privou de um monte de coisa, privou outras pessoas de uma vida melhor, né? De ajudar outras pessoas. E tem aqueles também, ao passo que o segundo só o é para os outros. Só o é o quê? Vamos lá. Avarento. Necessário morre da miséria, sobre o tesouro, Ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para si mesmo, quer dizer, ele tem tudo do bom e do melhor. O outro não tem nada, mas que se dane, eu trabalho para isso, ele que vai trabalhar. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Vai trabalhar, vai pegar uma vassoura, vai pegar não sei o quê, vai cortar o mato. Só que as pessoas não entendem o seguinte: a minha mente saudável, graças a Deus nós somos ricos, nós já alimentamos nossa mente de coisa boa e temos na nossa mesa um pouco de alimento que nos fortalece o corpo, mas tem pessoas que não têm. E desde que nasceram comeram muito mal. Então não alimentaram o corpo físico, não usaram de vitaminas, têm deficiências. Essas pessoas que vivem na rua, as pessoas dizem, eles não querem nada. Já estão tão saturado o sistema nervoso deles, a mente não funciona normal. Tanto é que tem momentos de revolta e pode ser violento por isso. Mas o que às vezes a gente leva uma comida e todo mundo fica alimentando esse cara aí para ali na frente te assaltar. Eu falei, a minha ideia, exatamente, é alimentar para que ele se sinta bem
e desperte para uma outra vida, né? Uma outra atitude. Agora, se ele não conseguir isso, eu estou fazendo com a melhor das intenções. Como vai ser, como é, as consequências disso eu não sei, né? Então, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça a ele algum favor e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Quer dizer, quantas vezes a gente pede uma pessoa que se sabe que tem uma condição boa, que podia ajudar a nossa casa espírita, podia comprar às vezes uma rifa, né, para que a gente às vezes passa uma rifa, R$ 15, aí a pessoa diz assim, ah, não, ou nem se manifesta. Hoje em dia, então, no WhatsApp, eu mando para um monte de gente, né? Alguns me respondem, ah, tá, hoje não dá, mas na próxima eu vou comprar. Então, fala alguma coisa, gente, né? Mas não, tem gente que não fala absolutamente nada. Como se eu estivesse pedindo R$ 100, 200. E é R$ 15 uma rifinha. Aí, quando a gente... Ali, ele mostra que quando ele precisa realizar alguma fantasia, alguma coisa assim, só para ele ter prazer, ele não quer nem saber, ele gasta mesmo. E nós vimos isso acontecer na Copa do Mundo, né? Infelizmente, alguns companheiros compraram, comeram carne com fios de ouro. Aí você pensa assim, pô, nosso país passando uma necessidade, pessoas passando fome, e é uma ostentação desnecessária, né? Às vezes isso é imaturidade, não é uma questão de que a pessoa não é boa, mas é imaturo. Então, às vezes, a questão da porta larga, as pessoas não entendem. Tem a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta da facilidade. Quanto mais a gente tem recurso, mais as coisas ficam fáceis. Amigos, então, tem um monte. Às vezes não são nem amigos, porque vai perder aquilo tudo. Aqueles amigos todos desaparecem, todos. Porque não há um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. É um interesse, né? Para andar num bom carro, para ir a boas festas que aquela pessoa oferece, né? E essas coisas aí que a gente vê. Agora, se você pede para ajudar, a pessoa nunca pode. Ah, não posso. Agora, nesse momento, eu comprei um iate, não vou poder ajudar. Estou pagando a prestação do iate. Eu acho que nem dá para pagar uma prestação, deve pagar no mal mesmo, né? Vamos lá. Aí, nesse caso, no Livro dos Espíritos, pergunta: qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O avarento ou aquele que mal rico, né? Que tinha tudo e não ajudava ninguém. Provavelmente os dois, né? Apesar que o avarento, ele morreu na solidão, só com aquele ouro todo, né? Até tem uma passagem do Chico Xavier, que um pai perdeu um filho, ele era muito rico, e ele foi ao Chico pedindo uma psicografia, ele queria muito uma mensagem, né? E o Chico falou para ele que não dava, porque não era assim. É de lá para cá, né? Não é ele, eu quero. Aí ele saiu de lá triste por isso, né? Porque ele sentia, o filho era a alma, né, da casa, e ele se sentia muito triste com a falta do filho. Aí alguém, depois que ele saiu, perguntou, ele era muito rico, né? Ele disse, ele era só rico de dinheiro, porque na verdade ele era muito pobre. E é isso que acontece com o avarento. Ele era solitário e ele, nessa própria vida, ele já deve ter sofrido solidão, o medo de roubarem o ouro dele, porque as pessoas que têm muito dinheiro têm
tem que andar com guarda-costas, tem que andar com carro blindado, tem que andar com não sei o que lá. Que vida é essa? Não pode ir aos lugares comuns, né? Porque tem medo de ser sequestrado, um filho não pode saber que é filho dele na escola, essas coisas assim que a gente vê o tempo todo. Não... Será que é uma alegria? Agora, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que têm boa condição financeira que ajudam muita gente, dão emprego para muita gente. Você nem sabe. Exatamente. E são pessoas que ajudam o progresso, fazem parte do progresso. Ajudam, auxiliam, dão emprego. Já pulou? Não, né? Aí, o que goza, que ele quer dizer que é aquele que vai sofrer mais quando chegar do outro lado, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo, que foi na própria vida mesmo, a solidão, o medo. Porque o avarento, ele tem medo que roubem ele. Ele se... como é aquele que juntou embaixo do colchão e o troço, né? Acabou desvalorizando o dinheiro dele. Agora, o que goza e não ajuda ninguém, poxa, ele teve uma oportunidade, porque se Deus permite que nós tenhamos alguma situação melhor, que a gente possa fazer por alguém alguma coisa. E geralmente nós que não temos tanto assim é que fazemos mais, não é? A gente vê o tempo todo. Às vezes uma pessoa pede uma coisa para a gente, não sei se já aconteceu com vocês, tu abre a carteirinha assim, tem 5, 10 reais, aí tu pega os 10 reais e dá. Aí pensa assim, poxa, só tinha esses 10 reais, e agora? Lá na frente, vem mais, mas a gente começa a observar isso. Isso acontece muito, não é? Porque você faz com o coração de querer mesmo auxiliar. Se o outro está falando verdade ou mentira, já não é problema meu, não é? Problema do outro se ele está mentindo. Que às vezes desaparece, eu trabalho em comércio, quanta gente pede? Às vezes eu só tenho 5, aí vou lá dou. Aí fico pensando, poxa, dei meus 5 reais. Ah, mas de repente, né? Ele usou melhor ou realmente inteirou o que ele queria. A minha cabeça fica tranquila porque eu fiz o que o meu coração mandou. Agora, se ele tinha mais intenções, ele vai perder aqueles 5 reais lá na frente. É isso que vai acontecer. Aí tem a explicação de Miramês que fala sobre essa questão, né? Eu queria ler aqui porque eu acho que eu estou na tua frente, né? O avarento, ele fala, podes verificar que até ouvir o nome avarento não faz sentir constrangimento. E é mesmo, né? A palavra avarento é uma palavra pesada, né? Parece uma coisa antiga, mas é uma coisa assim que não é boa, né? Quem vive esse estado da alma, o de avareza, é um sofredor, pois não usa o que acumula, nem distribui os seus bens. A vida cobra dele o cumprimento do dever por circunstâncias tais que mais tarde aprenderá como doar, usando igualmente os bens do Senhor. Por quê? Porque a gente volta. Então, se nessa vida eu fui agarrada com o que eu tinha e não abri mão para ninguém, porque quantas pessoas vivem com o que sobra de nós, né? Da nossa casa, da nossa mesa. Às vezes você passa na rua, por exemplo, o lixo. O lixo é uma coisa que nós precisamos separar. Até não importa, porque às vezes eu separo, aí alguém diz para mim assim, para que você está separando? O lixeiro vai juntar tudo. Eu falei assim, olha só, eu separo e boto na calçada separado. Eu sei que vai passar alguém, porque ali, aqui, nessa região, não sei, não passa, né? Eu acho que é segunda-feira, né? Mas é sexta-feira. Sexta. Então, eu tenho que descobrir qual é o dia, mas assim mesmo, eu não sei se tem saco de acordo, tem que botar em saco. Eu boto um saco preto, mas eu não sei que naquele dia que ele vem. Eu boto em saco transparente, que é para todo mundo ver o que está lá dentro, né? Aí lata. Aí outro dia eu acordei cedo, estava botando lá fora que tinham 2 rapazes mexendo no lixo.
Aí ele falou, tia, isso aqui não precisa botar no saco não, falou para mim. Que eu botei uns negócios de caixinha. Ele disse, não, eu só quero garrafa e lata. Né? Aí eu comecei a separar, né? Caixinha. Entendeu? O que custa a gente facilitar a vida das pessoas? Não é? Tem pessoas que vendem isso para quem recicla, né? Quem faz algum trabalho artesanato, você faz artesanato. E outros que usam para vender o ferro velho, para alimentar a família. Então, por que não a gente facilitar a vida das pessoas? Isso é uma forma de caridade, né? Separar. Outro dia eu vi sobre o vidro, né? Que eu botava dentro de coisa, amarrava bem para ninguém se cortar, vidro quebrado. Mas disse que não é bom. Você tem que botar, se botar, escrever o que tem lá dentro, vidro quebrado. Porque muitos se cortam. Esses catadores, eles quando separam, eles às vezes cortam a mão porque eles pegam um negócio que estava quebrado, né? Ou pegam um vidro, não sabe o que é vidro. Então, aí o que acontece? A gente volta em outra situação, contrária geralmente, até para saber lidar com isso. Aquele que, por outro lado, tomado de egoísmo, somente ajunta para si e desfruta sozinho do ouro que acumulou, petrifica o coração como faminto de uma paz que não encontra com facilidade. Ele entende que encontra o céu na terra pelos bens que ajunta. Pobre ser. É demasiadamente ignorante, mas o tempo, mais tarde, irá ensinar-lhe a verdadeira felicidade, né? Tem aquela irmã, aquela condessa, não sei se é Condessa Paula, uma condessa aí, que ela desencarna e quando chega do outro lado, ela achou que ela, como tinha muitos bens, né, era uma pessoa de nível superior, ia ter uma recepção lá do outro lado. E não ia se dar bem como ela se deu aqui. E ela viu que não foi nada disso, né? Então, tudo não são os bens nem os títulos que a gente tem encarnado, mas o que a gente traz no coração. Porque tem pessoas que fazem pouco, mas fazem com maior amor, com sinceridade, com verdade. Tem outros que fazem um estardalhaço, todo mundo sabe que deu, para se mostrar. Né? Mas quem somos nós também para julgar, né? Porque a gente não sabe o que está no coração do outro. Aí vamos lá no outro. Aí ali, Miramês falando, não sabe o egoísta que Deus dá o alimento espiritual, que é o melhor, aquele que sabe usar seus bens terrenos. Peraí, não sabe o egoísta que Deus dá o alimento espiritual, que é o melhor, aquele que sabe usar seus bens terrenos. Sendo Deus o Pai de todas as coisas, ele não deixa seus filhos ficarem carentes, mesmo das coisas materiais, que é aquilo que eu falei. Às vezes a gente tem pouco, mas doa com um coração cheio de alegria, né? Mas não vai faltar para a gente nunca, não falta. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre agradeço a Deus a minha vida, porque de uma forma ou de outra aparecia uma situação material boa na minha vida. Sempre apareceu. Agora, tem pessoas que estão passando por uma situação muito difícil e a gente não sabe, né? O que houve num passado aí? Né? Quanto desperdício houve? Às vezes você vai entregar uma comida na rua, como já aconteceu, uma moça falou assim, o que é isso aí? Da quentinha. Aí disse, é macarrão. Macarrão? Eu não como macarrão. Ué, mas é o espírito, gente. Aquela pessoa está nessa condição hoje. Mas e num outro passado? Deve ter comido caviar, essas coisas aí que dão horríveis, mas o pessoal gosta. Né? Lagosta é gostoso, lagosta é gostoso. Mas nessa vida veio assim, mas ainda com aquele orgulho, né? Aquela arrogância. Então isso independe se a pessoa é rica, se é pobre, não importa. O espírito traz a bagagem de um passado. E é isso que a gente vai observando nos nossos pequenos. O que está faltando
para os nossos pequenos um pouco mais de amor. A gente observa na rua mães com celular na mão, empurrando um carrinho, o outro lá atrás, correndo atrás dela, né? Vem correndo e ela lá com o celular rindo. Poxa, não, nem olha para a criança, não conversa, não fala nada, não dá atenção. Em casa deve ser a mesma coisa, ficar no celular o tempo todo. Hoje o celular, como tudo que é progresso na nossa vida, é para nos favorecer, nos beneficiar. Mas muitos de nós não sabem usar. Fica, o troço fez, vai olhar rápido. Ou então, eu tenho que falar, estou dirigindo. Eu tenho que falar com fulano, eu ligo naquela hora. Antigamente a gente não ia no orelhão. E ainda se tivesse ficha. Não é? O meu, eu até acabei com o telefone, porque agora com o negócio de celular, né? Ninguém usa mais. Mas antigamente a gente tinha mais dificuldade, tinha que chegar num orelhão, às vezes chegava lá, estava quebrado, ou não tinha. Tudo acontecia. Exatamente. A gente não. Por exemplo, eu vou te encontrar, a gente mora juntas. Vou para casa e vou te encontrar. Eu tenho que falar antes no celular? Tudo acontecia, as pessoas eram enterradas, as pessoas nasciam, tudo. Hoje a gente fica nessa condição. Aí aumenta o quê? Ansiedade. A gente fica ansiosa. Solidão. Não, isso é até que, por um lado, a pessoa alimenta um pouco essa solidão, né? Eu vejo mães que os filhos foram para fora do Brasil e tudo, e veem ali os filhos, né? Facilitou, né? A gente parece que está todo dia com a pessoa, e na verdade estou tão longe. A gente faz um estudo de Leon Denis às segunda-feiras, online, e tem 2 participantes dos Estados Unidos. Aí a gente sempre, elas estão encasacadas, lá está com neve, a gente aqui um calor danado, a gente pergunta a elas, né, como é que estão, troca figurinha e tal. Mas é bom nesse ponto. A gente tem que aproveitar o lado bom do progresso. Mas as pessoas pensam logo, né, em passar o outro para trás, como é que eu vou fazer? Hoje, então, tem tanta trambicagem com a internet, né? É muito triste. Mas o que a gente pode fazer? Botar no coração dos nossos pequenos essas coisas boas, os valores, o amor. Mas não, meu filho, vou comprar um celular último tipo para você. Vou te dar o melhor tênis. O amor mesmo, o respeito ao outro, né? Ir visitar um idoso e mostrar a ele, tá vendo? Vamos conversar com o vovô, com a vovó, vamos levar um pouco de carinho, né? Para que ele comece a aprender a ser melhor desde pequeno, porque essas crianças não são como as crianças de antigamente, são muito mais inteligentes e espertas. São espíritos que estão retornando. Se a gente não observar cada detalhe deles, eles podem se perder por aí. Você vê meninos de 8 anos de idade no morro com fuzil na mão. Por que não está com um livro? Né? Por que as pessoas não abrem uma escola, uma coisa para... Antigamente tinha aquelas escolas que ficavam o dia todo, a criança tomava café, almoçava, saía às 5 horas da tarde, barriguinha cheia, estudava. Hoje ficam na rua, ou fazendo... Então, quando elas veem um fuzil, elas foram criadas assim. Isso é muito natural para elas. Elas viveram no meio disso, da violência. Então, quando aquele bam-bam-bam do tráfico de alguma coisa desencarna, quem vai assumir? Aquela criança que cresceu, já está um adolescentezinho. Isso vai virando uma bola de neve. Aonde está a base, que é a educação? Não é a instrução, é a educação, a orientação, né? Então, vamos mudar. Eu nem li tudo, né? Aí ele continua que devemos aprender com Jesus em todas as suas linhas que educam e instruem. O Mestre é o nosso sol de pureza e de amor, descendo do céu à terra por amor, para nos ensinar e instruir. E ainda mais, mandando depois outro Consolador
para que ficasse eternamente conosco como guia de todas as almas, que é a bendita doutrina espírita. A doutrina espírita é uma bênção. Eu acho que nós, nesses círculos de casa espírita, nós temos que aprender a acolher bem as pessoas, observar quem chega, sabe? Porque os nossos irmãos aqui do lado, eles vão lá buscar. Faz muita diferença. Faz muito. Eles vão na penitenciária, eles vão nos hospitais, estão cheios, eles vão, posso falar, dar uma palavra, não importa. A pessoa está com aquele sofrimento, uma dor, aceita, né? E nós também podemos fazer o mesmo, abraçar, mas não, a gente não conhece, não olha para a cara do outro. Eu, às vezes, dou telogo para as pessoas, meu filho fala assim, mãe, eu acho que você devia se candidatar. É, não é? Exatamente, não faz bem. Eu gosto. Às vezes eu falo, a pessoa nem olha, aí outro dia meu neto falou assim, nem falou, nem respondeu, você falou, nem olhou para a tua cara. Eu falei, ué, o problema é dele, né? Vai ver, não escutou. Não é assim, nós temos que ser espontâneos, mas com carinho, com amor, sem cobrar. Porque também não adianta eu passar por você e estar com a cabeça, porque é assim que eu fico, né? Penso um monte de coisa. Uma vez eu passei pelo meu pai buzinou, eu não vi. Aí ele falou assim, mas você passou. Eu falei, eu devia estar pensando alguma coisa que eu nem olhei. E acontece. Então a gente deixar, nem falou comigo, passou por mim, nem falou comigo. Gente, todos nós somos assim. A gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E se não falou, fala. Você assim, oi, tudo bem? Né? Aí vai passando, vai embora. Se ele ouviu, se ele respondeu, se ele riu, se ele não riu, o problema é dele. Mas isso é o exercício que a gente vai fazendo e que deixa o coração feliz. Né? Então, sabemos que devemos tolerar o avarento em todos os níveis em que este se nos apresentar, porque nós também, em outra época, sofremos igualmente esse mal. O tempo é o melhor conselheiro e ele nos ensina sem pressa, mas não para de nos instruir de todos os lados, porque somos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Porque nós temos, aqui, se tens tesouro guardado nos cofres, saibas distribuí-lo. O que adianta ir guardando isso? Né? É como Pode passar esse aí. O encontro de Jesus com Zaqueu, né? Você vê os próprios apóstolos, porque a gente tem a ideia de que os apóstolos, Pedro, né, João, Tiago, eram santos, como a Igreja Católica coloca, né? Mas eram pessoas como nós, com seus defeitos, seus erros e acertos. Jesus sabia disso. Jesus não pegou os top de linha, ele pegou pessoas como nós, né? Cheio de dúvidas. E quando Jesus encontra Zaqueu, eles ficam, como assim? Zaqueu era aquele publicano, cobrador de impostos, o cara que cobrava do pobre, tirava o dinheiro do pobre, ele era rico. Como Jesus podia ter essa afinidade com ele? Aí ali diz, né? O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Quer dizer, e é assim que a gente faz, né? A gente já começa a julgar. Nossa, olha lá, maior papo com aquele cara que é isso, que é aquilo, que é aquilo. A gente começa a julgar as pessoas, né? Aí, Simão Pedro fala, não se tratava de um rico que devia ser condenado? Porque se o cara é rico, ele tinha que ser condenado. Existe essa coisa da gente achar que o cara é rico, não é bom, né? Mas tem muito pobre arrogante. Eu não falei da moça da rua? Tem muito pobre arrogante. Tem rico que é boníssimo, que vive na dele, né? Vive com simplicidade e ajuda o tempo todo. Aí perguntava a Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente.
Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Quer dizer, a gente logo condena as pessoas. Se ele, mas ele era uma boa pessoa, pode passar, né? Aí o publicano, o Zaqueu, ele fala para Jesus, né? Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos veio procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais, de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos um indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Então, para que serve a riqueza material? Para o progresso da humanidade. Então, nós precisamos saber equilibrar isso, nem tanto, nem tão pouco. Nem abusar demais dos bens materiais, nem deixar o outro sem nada. Porque todos iguais nós não seremos. Porque nós sabemos que somos espíritos e cada um tem uma caminhada diferente. Mas nós podemos, sim, ajudar, dentro do possível, a todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho, sem julgamento. Porque nós somos aquelas pessoas que tudo julga, né? Se o cara tem dinheiro, julga. Se o cara tem um carro, para chegar aí deve ter roubado muito. E essas coisas que saem da boca de muita gente. O que falta em nós é praticar realmente os ensinamentos que o mestre trouxe. Eu acho que não tem mais nada, né? Porque se ele nos trouxe esse manjar que nos traz calma, nos dá a esperança de uma vida melhor, vamos aproveitar, botar em prática. Às vezes, a gente precisa exercitar a paciência, saber que, às vezes, dentro da nossa casa mesmo, nós somos todos diferentes, né? Um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um irmão, um pai, uma mãe, somos todos diferentes. Parar de julgar a atitude certa ou errada, vamos fazer o melhor, dar o melhor de nós, aonde nós formos, principalmente auxiliar as pessoas, não ter vergonha de dizer, somos espíritas, que às vezes a gente não fala porque causa um problema, né? Para finalizar, vou contar uma história que até eu já acho que eu já contei aqui. Meu filho que fala, mãe, você já falou isso 10 vezes. Mas é assim, eu tinha um comércio e entrou uma moça uma vez com a Bíblia, falou assim, posso falar de Jesus com a senhora? Eu falei, claro que pode. Aí ela começou a falar, e como Jesus ajudou na vida dela, e que Jesus, e que ela conheceu a igreja, e que ela conheceu não sei o que lá. Eu falei, nossa, que história linda. Eu adorei isso, né? Porque a gente gosta de uma historinha, né? Aí ela contando tudo que aconteceu, uma história bonita, né? Como dando testemunho dela. Aí, de repente, ela vira para mim, a senhora é de que igreja? Aí eu fiquei... Eu falei... Aí eu falei, eu sou espírita. Ela fechou a Bíblia, botou embaixo do braço e saiu correndo. Aí eu acho que sim, porque as pessoas não entendem, né? Passam uma ideia errada de espiritismo, de umbanda mesmo, de qualquer, não importa. Eu outro dia peguei um livro de umbanda para ler, porque eu queria saber mais sobre. Não é melhor você pegar e ler ou perguntar a uma pessoa que está praticando essa religião para saber, para tirar essas ideias que às vezes desde pequeno, né, colocam na nossa cabeça. Então é isso aí. A gente está caminhando. Se nós saímos da nossa casa para poder ouvir um estudo, para estar participando, nós não podemos sair desse meio, porque senão a gente fica igual a todo mundo lá fora, desesperado, com medo, achando que todo mundo é horrível, e não é. Está todo mundo nessa caminhada. E a gente precisa ter um pouco mais de indulgência, né? Muito obrigada por esse momento, porque para mim é sempre bom vir a essa casa,
tantos amigos, né, que aqui a gente tem, apesar de não estar sempre junto, mas a gente se familiariza, né, uns com os outros, né, Ana? Então é isso aí. Obrigada a vocês, tá? Boa noite, muita paz.